Quer potencializar seu treino e até mesmo conseguir treinar com mais qualidade de vida? Escaneie o QR Code e descubra o melhor custo-benefício de suplementação alimentar. Vamos lá, que temos notícias hoje, Felipe, para falar notícias importantes, tá? Sim. A primeira delas, a gente precisa começar falando de arbitragem, porque, cara, aconteceu um caso muito louco na Turquia. Não sei se todo mundo viu, eu vi aqui pelo Peleja, até peguei o post deles no Instagram para repercutir aqui com vocês. Que diz o seguinte: escândalo na Turquia, mais da metade dos árbitros são pegos apostando em jogos. Nossa. Centenas de árbitros turcos foram flagrados apostando em partidas, segundo uma investigação da Federação Turca de Futebol divulgada na última segunda-feira. O presidente da entidade, Ibrahim Rachestomanoglu, revelou que 371 dos 571 árbitros ativos nas ligas profissionais da Turquia. Olha o tanto de árbitros que os caras têm, velho. O Brasil é um país continental e não tem metade disso aqui. Loucura, hein? Enfim, ativos nas ligas profissionais da Turquia possuem contas de apostas e 152 estavam jogando ativamente. Como federação, começamos limpando nosso próprio quintal, declarou o presidente da entidade aqui, cujo nome é difícil de ler, em coletiva de imprensa. Segundo The Guardian, o presidente também afirmou que alguns árbitros chegaram a apostar milhares de vezes, com um deles atingindo a marca de 18 mil apostas, enquanto outros 42 apostaram em mais de 1.000 partidas cada. Nossa. De acordo com o presidente da federação, os casos serão imediatamente encaminhados ao Conselho Disciplinar da Federação, que aplicará as sanções previstas pelo regulamento. A entidade esportiva turca afirmou que a investigação cobre um período de 5 anos. Pelo artigo 57 do Código Disciplinar da Federação, os árbitros considerados culpados de apostar em partidas de futebol podem ser suspensos de até 3 meses a 1 ano de arbitragem. Ou qualquer... Irmão, 3 meses a 1 ano, se apostadoras. Isso aqui era pra banir imediatamente, cara. Que isso, cara? Não devia nem ter. Nossa, pena, tá ligado? Não deveria nem ter. Árbitro, irmão, pegou apostou, o cara, irmão, tá rua. fora, rua, Tchau. exatamente, Tá lógico. maluco, cara? Que isso? Mas, cara, isso, assim, abre nossa... É o que eu falo, cara. A gente tem que ser leviano com relação ao futebol brasileiro? Não. Não dá pra ser. Não dá. Não estamos... Não, é nós como jornalista... O torcedor pode falar os absurdos que ele quiser falar na padaria. Não, a gente não tem esse direito. Agora... Dá pra botar a mão no fogo que não tem nada aqui no futebol brasileiro? Eu não boto também, cara. Eu não boto. O que a gente tem de diferente da Turquia? O povo da Turquia é escroto e nós somos tudo gente boa e não damos jeitinho brasileiro em nada. Pô, pelo amor de Deus, cara. Cara, estamos vivendo tempos tenebrosos, novos tempos, e a gente precisa tomar muito cuidado com o que está acontecendo. E eu não vejo investigações robustas, tanto do ponto de vista jornalístico como do ponto de vista institucional de tipo entidades. De cara, assim, pra mim, nesse momento, todo mundo, a classe da arbitragem de primeira, não tô falando só árbitros não, mas ali CBF, a quem cuida da arbitragem, passando pelos árbitros de elite, assim, cara, todos eles, diante de erros que são contra a imagem, os caras veem a imagem, os caras mantêm, os caras deveriam ser investigados. Cara, eu vi E aí eu não tô Ana Paula dizendo, de Oliveira falando. Eles deveriam ser investigados. Ana Paula de Oliveira, ela fez um comentário que eu acho que é o ponto crucial pra gente ter uma discussão um pouco mais profunda, que é o que eu venho falando aqui há tempos, cara. O responsável pela arbitragem do Brasil, que tá há 4 meses nesse cargo, que é o Rodrigo Sintra, além dele ter que se pronunciar, na minha opinião, essa é a minha opinião, não a dela, mas o que ela disse é, cara, os árbitros estão sendo mal instruídos.
A pessoa que tá à frente da arbitragem, que passa a instrução, que teoricamente tem que criar e dar o critério, ó, o critério da arbitragem brasileira vai ser esse. O jogo vai correr mais, etc e tal. Cara, eles estão sendo mal orientados, porque não existe. O pessoal falou tanto da entrada do Gomes no Wanderson do Cruzeiro no fim de semana. Teve uma entrada do Allan Kardec no jogo da Série B, ontem, se eu não me engano, ou segunda-feira, igualzinha. E aconteceu o quê? A mesma coisa. O árbitro foi chamado ao VAR, foi no monitor, olhou a jogada, o Allan Kardec pega a bola primeiro e depois o pé sobra na canela do jogador adversário. Qual foi o critério adotado? O mesmo do Allianz Parque. O juiz deu cartão amarelo, como o Ramon Abate Abel tinha dado cartão amarelo pro Andreas Pereira no Morumbi, quando ele pega a bola e o pé continua no movimento natural ali e pega a canela do Marcos Antônio do São Paulo. Então os caras estão sendo mal instruídos. O critério tá errado. Os caras têm que se pronunciar, velho. Não dá pra continuar assim. O critério tá errado. O cara tá indo ao VAR e tá olhando e falando. O cara, ele só vai ao VAR e olha, pegou na bola, cartão amarelo. Ele não olha a força brusca do movimento que pega a canela do adversário, que põe em risco a integridade física do adversário. Os caras ignoram isso. Isso é um critério errado, velho. É um critério absolutamente errado. Você tem que ir ao VAR olhar. Pô, pegou a bola, mas pegou a canela do jogador. Mas foi forte, foi com força brusca excessiva. Cartão vermelho. Mas não, os caras brigam com a imagem nesse sentido. Por quê? Porque estão sendo mal orientados, mano. Essa é a questão, na minha opinião. Né, então, Concordo com a Ana Paula. eu entendo. Eu não acho impossível que seja isso, mas também não consigo dizer que seja só isso. De novo. Mas quando aí a que gente a gente vai partir de onde, Rodolfo? A gente tem que ter uma grande investigação no futebol brasileiro. Você acha que a arbitragem brasileira tem que ser investigada? Eu acho, até para ela provar que ela é. Para se mostrar, para ter uma investigação robusta e dizer, gente, vasculhamos tudo e não achamos nada. Então o problema é falta de profissionalização, falta de qualidade, falta de formação. Só que antes de uma grande investigação, que eu nunca vi acontecendo no futebol brasileiro, eu não tenho como afirmar que seja só ruindade, cara. O cara olhar na câmera, ver o lance e preferir manter. Mas então, por que esses 3 lances que eu citei aqui... E aí quando você vê uma matéria dessa que, porra, 1/3 dos árbitros da Turquia apostam, quando você vê um negócio desse, você fala assim, peraí, só acontece na Turquia? Aqui não vai acontecer? Então, assim, desculpa, a gente tem que ter humildade de tocar uma grande investigação, cara. Em primeiro lugar, antes de profissionalizar tudo, antes de fazer qualquer coisa, investiga essa parada a fundo. Alguém tá fazendo isso? Alguém tá investigando? As investigações aqui são muitas vezes iniciadas a partir de denúncias das próprias bets, que vêm movimentações estranhas. Bom, mas se tivesse acontecido de árbitros envolvidos, eu acredito, espero que... Claro. Já tivesse isso, não acredito que tenha algum árbitro aqui no Brasil de elite que esteja apostando, tá? Mas eu não acho que seria... Não acho que se a gente descobrisse um esquema aqui no Brasil, seria isso. Não acho que seria isso. Entendeu? Dessa natureza que a gente tá vendo aqui Porque aqui a gente não tá vendo... No que foi descoberto na Turquia não foi um esquema. Não, a gente descobriu aqui uma grande causa antiética aqui, que é você ser árbitro e tá apostando em jogo de futebol. Isso daí não existe. Não existe. Mas assim, ninguém falou aqui que esses árbitros estão unidos e tem uma quadrilha que fazem apostas e eles mudam os resultados dos jogos. Não foi isso que foi noticiado. Tá? Mas, em todo caso, eu, sinceramente, olhando para o histórico do Brasil, olhando para como é só você olhar, cara. A política tem corrupção, as igrejas, muitas delas têm corrupção, grandes empresas por aí têm corrupção, empresas... Pô, vocês viram casos de grandes construtoras no país aí nas últimas décadas, muitos casos de corrupção. A arbitragem só existiu o Edilson Pereira de Carvalho, só ele é o cara, é o bandidaço que o resto, todo mundo ninguém fez nada. Meu irmão, assim, não é falando de A, B, C ou D. Mas eu não acredito, velho. Eu não acredito. Olhando pro Brasil, pras mazelas brasileiras,
Pro fato desses caras terem que ficar fazendo viagem pra pitar várzea, pra ganhar dinheiro. Viu o Daronco indo pro Irmão, Amazonas de a barco? gente viu jogador Mano, de futebol que ganha muito mais do que árbitro nesse país se vendendo pra tomar cartão amarelo. A gente viu o Bauerman que ganhava 250 pau se vendendo por 50 conto. A gente viu isso. O árbitro que ganha 7 mil por jogo, não tem. Todo mundo é idôneo pra caralho. Eu sei que eu falar isso, eu tô colocando todo mundo em xeque, mas, mano, eu não vou mentir. Eu não acredito na idoneidade de 100% dos caras. Não fazer uma acredito. investigação. Tem que fazer. Tem que Vamos abrir embora, uma vamos apurar. investigação, cara. Tem que abrir, cara. Porque assim, na moral, eu não consigo acreditar que a gente. Toda a sociedade, todo o núcleo social do país tenha corrupção e só a arbitragem seja extremamente idônea. A arbitragem, nossa, a arbitragem, todo mundo é legal pra caralho, ninguém desvia nada, ninguém faz um bagulho aqui, todo mundo é legal. Eu não consigo acreditar nisso. O que me chama a atenção é justamente isso. O, o futebol é todo profissional, cada vez mais profissional, E o cada vez mais futebol, e o exigente. futebol também tem corrupção pra caralho. Claro, e a arbitragem não é profissional. O Cruzeiro foi roubado por dirigentes, cara. Teve Então, desvio de dinheiro. Olha aí, ó, caso de PCC no Corinthians. Até nos clubes que deveriam ser profissionais tem, mas a arbitragem é intocável. E se falar que disso na arbitragem, a gente tá sendo leviano. Não tô dizendo que tem. Veja bem, não tô dizendo que os caras são corruptos. Não é esse meu ponto. Eu tô só dizendo que eu não consigo afirmar que os caras não são. Eu não consigo, velho. E não tô falando os caras, a maioria. Eu acho que se tiver, é uma minoria. Porque quando você vai olhar pra todos esses ambientes que eu citei, o ambiente da política, mano, eu não acredito que seja a maioria que seja bandido. Quando você vai olhar pra polícia, que tem um monte de bandido lá, eu não acredito que seja a maioria. É sempre uma minoria. É sempre uma minoria. Mas ela existe em todos os lugares da sociedade. E na arbitragem, parece que a gente só teve um árbitro corrupto lá há 20 anos atrás e nunca mais teve nada. É porque cara, no Brasil, investigação é muito fraca, cara. eu acredito que se tivesse alguma coisa, eu concordo com você, não dá pra ser ingênuo a ponto de achar que a arbitragem é um ser imaculado dentro do futebol, a santa trindade É, da ética e da moral, assim. Mas assim, acredito ao mesmo tempo também que se tivesse acontecido alguma coisa, viria à tona, cara. não sei. Não tem como acobertar uma parada dessa, eu Ah, acho. bom, Por muito tempo, não tem, cara. Não tem. Alguma coisa ia vazar. Não é possível, cara. Não é possível a gente ter só 2005, assim, tá ligado? Mas nosso trabalho como jornalista também, além de levantar essas questões, é apurar. claro. Claro. É isso, mas bom. Que é assustadora essa notícia da Turquia, Felipe? Sem dúvida. Seria a matéria da nossa vida. É.